Todos os seres estão buscando a liberdade, de forma consciente ou inconsciente. De fato, a vida em si é uma luta constante por liberdade. Social, econômica, religiosa, etc. Toda a história da evolução do ser humano, desde a era primitiva até os dias de hoje, nada mais é do que uma expressão dessa luta para se libertar de todas as limitações. A Vedanta diz que esse anseio por liberdade nunca vai morrer até que alcancemos a maior de todas as liberdades, a libertação do espírito. Nesta palestra, vamos analisar o que é essa liberdade de acordo com a Vedanta, a Yoga e outros sistemas de pensamento. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahishaha Gobrahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Que todo o bem chegue a todos no mundo. Que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre. Que haja paz e felicidade para os animais. Que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias. Que todos os seres possam encontrar a felicidade. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Nós vamos discutir hoje a respeito do tema liberdade, libertação. Falando primeiramente, pura e simplesmente, a respeito da liberdade em si, né, analisando a liberdade, assim, sem analisar nenhum vínculo com religião, com filosofia. Simplesmente a liberdade, como nós entendemos. Primeiramente, a liberdade, que todos dizem, é que todos nós temos direito à liberdade, desde que nós nascemos. É como se fosse uma herança do nosso nascimento, um direito a ser livre. Por exemplo, um direito de ir e vir, um direito de participar. Todos nós temos essa liberdade, cada ser humano. Qualquer coisa que ameaça a nossa liberdade, de uma maneira ou outra, nós nos revoltamos. Surge em nós um tipo de revolta, quando a nossa liberdade é suprimida. Qualquer tipo de supressão. Então, assim, Swami Vivekananda dizia, e os sábios da Vedanta também, que a vida humana, de fato, toda a vida é uma expressão dessa revolta contra o aprisionamento. Então, o que é a vida humana? Nós estamos constantemente nos revoltando contra o aprisionamento. Por quê? Porque nós nos sentimos de uma maneira ou outra que estamos em aprisionamento. Nós vamos discutir mais isso para frente. Então, diversos tipos de circunstâncias na nossa vida, circunstâncias de nascimento, circunstâncias sociais, circunstâncias econômicas, físicas, poderes intelectuais, tudo isso nós sentimos que nós queremos liberdade em todas essas coisas. Então, as atividades humanas, todas elas, assim, analisando desse sentido, nós vemos que toda atividade humana é uma busca para alcançar a liberdade, cada um seguindo a sua própria maneira, porque nós sentimos esse sentimento de que nós queremos liberdade. Existem dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa é uma pessoa ignorante, e um outro tipo de pessoa é uma pessoa desperta parcialmente ou já desperta, ou um conhecedor. Uma pessoa ignorante, ele analisa liberdade e aprisionamento de maneira diferente de uma pessoa sábia, de uma pessoa que tem um despertar. Uma pessoa ignorante, ela, por exemplo, ela considera liberdade
como sendo apenas desfrutar dos prazeres sensoriais. Para ela isso é liberdade. Estou livre porque eu estou desfrutando. Então isso é uma pessoa no estado de ignorância. Para um sábio, uma pessoa que despertou, ele tem um conceito de liberdade totalmente diferente. Ele acha que liberdade é você se libertar do aprisionamento dos sentidos. Então você vê duas pessoas vivendo nesse mundo com dois conceitos de liberdade totalmente diferentes. Um quer se libertar dos prazeres sensoriais, que ele vê isso um aprisionamento, e o outro quer desfrutar dos prazeres sensoriais, o ignorante e o desperto. Por que o sábio ele quer se libertar dos prazeres sensoriais, né? O que é que causa nele esse desejo de se libertar? Surge em nós essa pergunta. Primeiro, é que ele sente que existe um aprisionamento em nós muito forte, que é um aprisionamento sutil. Aqui é um aprisionamento da matéria em si, intrínseco da matéria. Então, a matéria ela faz com que a gente esteja num estado de finitude, né? Coisas relacionadas apenas ao corpo. Então, o sábio, ele entende, ele percebe esse aprisionamento. Então, ele tem um anseio, surge nele o anseio de ir além da natureza. Então, essa é a diferença de um sábio e de um ignorante. O sábio, o que busca a sabedoria, quer transcender a natureza porque ele sente limitações muito grandes dentro dele. Enquanto o ignorante, ele não quer se libertar. Um exemplo que se dá, o Swami Brahmananda deu esse exemplo qual é a liberdade que a gente tem nesse mundo. É como você, por exemplo, amarrar uma vaca num poste, né, com uma corda. Qual é a liberdade que a vaca tem? É somente a liberdade de pastar naquele círculo, né, da corda. Ela não tem mais liberdade que isso. Por exemplo, o Swami Vivekananda deu o exemplo da rã no poço, né? Qual é a liberdade que uma rã tem dentro de um poço? É apenas o poço. Ela pode ficar pulando dentro do poço. Mas ela não conhece que existe o oceano, ela não conhece que existem outras coisas que não sejam um poço. Por isso que ela permanece presa dentro do poço. O Swami Vivekananda deu esse exemplo. Então, para uma pessoa que despertou, ela sente dentro dela uma espécie de limitação que ela quer transcender. Ela sente que existe um estado de consciência, um estado de percepção muito superior do que o que as pessoas estão acostumadas apenas vivendo uma vida cotidiana. Então é esse tipo de despertar que faz a pessoa querer buscar a liberdade, querer ir além da natureza, ir além das leis da natureza. E quanto mais a pessoa tem esse despertar, mais ela quer se libertar. Então essa é uma característica também de uma pessoa que está evoluindo na vida espiritual. Mais ela sente o desejo de se libertar, porque ela vê que não há comparação entre o estado de liberdade e o estado de aprisionamento. O estado de liberdade é um estado de infinitude, né, em todos os sentidos. E o estado de aprisionamento é o que nós conhecemos aqui, que é um estado de ignorância. Então, os indivíduos na sociedade, eles falam de todos os tipos de liberdade, né? Liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade social, liberdade política. Todo tipo de liberdade as pessoas comentam. E as pessoas lutam por esse tipo de liberdade. Então, toda a evolução da história da humanidade, como o homem foi evoluindo desde a era dos primatas até hoje, nada mais é do que uma busca, uma expressão dessa luta para se libertar. Cada vez mais o homem quer se libertar. É isso que a Vedanta fala, né? Que a religião, a evolução do ser humano como um todo, é essa busca por se libertar. Ele está, de uma maneira ou outra, querendo se libertar. Às vezes ele nem sabe do que, mas ele está querendo se libertar. Que ele sente limitações dentro dele mesmo. Agora, existe um anseio por liberdade no coração humano que nunca vai morrer, né? Esse anseio por liberdade, por ser livre. E a maior de todas as liberdades que a Vedanta afirma é, sem dúvida, a liberdade do espírito. É você se libertar em espírito. A liberdade espiritual. Se libertar espiritualmente. Então, agora, a partir daqui, a gente vai tentar explicar o que seria essa liberdade espiritual. Muito se fala da liberdade em todos os campos, e a gente entende mais ou menos o que é. A liberdade política, as pessoas fazem manifestações. Todos os tipos de liberdade nós entendemos mais ou menos o que é. Mas quando chega na liberdade espiritual, surge um entrave. A gente não entende o que é a liberdade espiritual. Se libertar do quê?
né, e para onde. Então, isso é descrito de diversas maneiras, liberdade espiritual. Por exemplo, as religiões descrevem como liberação, outros emancipação, salvação, né, o cristianismo fala salvação, nirvana, do budismo, mukti, kaivalya, que da yoga, moksha, autoconhecimento, e tem vários outros termos para descrever o que é a liberdade. Mas uma coisa é comum a todos esses termos, né, a todas essas definições de liberdade, que é um sentimento de que o ser humano estava no estado de liberdade, mas de uma maneira ou outra ele veio parar aqui, né, nesse estado de aprisionamento, está no estado preso agora e ele quer se libertar de novo. Então esse sentimento existe, que nós estamos agora no estado de imperfeição, por isso que nós queremos nos libertar, né? Senão não haveria nem sentido das religiões. As religiões querem levar o homem a algum tipo de libertação. Então isso implica que nós estamos fora do nosso estado original, do nosso estado puro. Então isso implica que nós achamos que existe um estado que a gente pode se tornar perfeito, que a gente pode alcançar a perfeição. Então isso é chamado em sânscrito de bandhana. Bandhana significa estar no estado de aprisionamento, né? Bandhana. E mukti é você se libertar, você estar no estado de liberação. Essas duas coisas. Então esses vários termos significam você sair do estágio de aprisionamento. E as religiões, todas as religiões, elas apontam caminhos, diferentes caminhos para você tentar alcançar essa liberdade. Você se libertar. Libertação do espírito. Então as religiões, você pode achar que as religiões estão querendo ensinar você diversos dogmas, doutrinas, ou que você tem que frequentar uma religião para conhecer Deus, ou conhecer diversas teorias, mas na verdade o cerne de cada religião está nisso, você buscar a libertação do seu próprio ser, buscar a liberdade do seu próprio ser. É isso que busca cada religião, não importa qual seja ela. Esse aprisionamento, em sânscrito, é descrito como samsara. Samsara é uma palavra em sânscrito meio complexa, mas traduzido de forma geral significa o ciclo de nascimentos e mortes. Esse constante processo que nós passamos de nascimentos e mortes. Nasce, fica um tempo, morre. Nasce, fica um tempo e morre. Então, e passa por diversos tipos de experiências doces e experiências amargas. Esse processo, né, de passar por infinitas experiências, nascendo e morrendo, é chamado de samsara. Né? O mundo que a gente vive, na verdade, é samsara. E a meta da vida espiritual é se libertar do samsara, se libertar do aprisionamento do ciclo de nascimentos e mortes, do aprisionamento da ignorância. Sair do estado de ignorância e encontrar um estado de perfeição. Então essa é a meta de toda religião. Eu vou falar brevemente aqui qual é o conceito de libertação de acordo com algumas escolas filosóficas da Índia. Depois eu vou falar sobre a Vedanta. Então existem algumas escolas filosóficas da Índia chamadas darshanas. Então os darshanas são as principais escolas filosóficas depois dos Vedas. Então a primeira delas é Sankhya, depois vem Yoga, depois vem Nyaya, Vaisheshika, Purva Mimamsa, Uttara Mimamsa. Essas são as escolas filosóficas da Índia, são pós-védicos, são escolas filosóficas. A Yoga está incluída numa dessas escolas. Então a primeira delas é a Sankhya. Então a filosofia Sankhya é uma filosofia milenar, ela é uma filosofia muito antiga, anterior à Yoga, a filosofia da Yoga. E o que a Sankhya fala? A Sankhya fala que existem dois princípios apenas. O princípio de consciência, chamado Purusha, e o princípio de matéria, chamado Prakriti. Essas duas coisas apenas, né? Consciência e matéria. Né? O que é consciência nunca se transforma em matéria, o que é matéria nunca se transforma em consciência. O que acontece é que com a aproximação do Purusha, que não é matéria, que é consciência, Prakriti começa a agir. Então há todo um movimento do universo, há toda a cosmologia, a criação. Então, Prakriti ela é constituída dos 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas. E com a aproximação do Purusha, faz com que todo o universo surja. Mas o Purusha em si, ele é totalmente desapegado, ele é separado de Prakriti. Então, o que é, de acordo com a Sankhya, a liberação?
Liberação é você sair do estado, né, o ser individual, sair do estado de identificação com o Prakriti, de identificação com a natureza. Então, se libertar-se dos 24 princípios cósmicos, que são os princípios da natureza. Isso é a liberação de acordo com a Sankhya. Isso é chamado de Kaivalya. Então, por processos graduais, o Purusha, né, o ser, a consciência, se liberta da matéria. Isso é o processo descrito pela Sankhya, né, o processo de libertação. O ser individual tem que perceber que ele não é preso à matéria, que ele é o Purusha. Então, a meditação do Sankhya é alcançar o estado de Purusha, se libertando da matéria. Isso é libertação. Isso é você se libertar da natureza. A filosofia Sankhya é importante a gente mencionar ela, porque é ela que é toda a base da yoga. Quando a gente estuda a filosofia da yoga, Raja Yoga principalmente, ela está toda baseada na filosofia Sankhya, que existe o Purusha e existe o Prakriti. Então, a filosofia da yoga, da Raja Yoga, ela está mais preocupada não tanto com a teoria, mas com a parte prática. A parte prática da Raja Yoga é a meditação. Então, a meditação é concentração, meditação, desapego, essas três coisas. É você se desapegar da matéria e meditar. Essa é a principal prática da Raja Yoga. E essa disciplina está buscando a libertação. Isso é yoga. Mas a filosofia da yoga é a mesma filosofia da Sankhya. Então, se vocês querem entender qual é a filosofia da yoga, basta vocês estudarem a filosofia Sankhya, porque é a mesma coisa. É o ser individual, que é a consciência, tentando se libertar da matéria, que é aprisionamento, que é Prakriti, né, são os três gunas. O que a filosofia Sankhya também fala? Que toda vez que nós estamos sob o domínio dos três gunas, nós estamos de uma forma ou outra aprisionados. Então, nós temos que se libertar dos três gunas, se tornar trigunatita, ou seja, ir além dos três gunas. É isso que diz a filosofia Sankhya. E esse estado de se libertar, né, da influência de Prakriti é chamado de Viyoga, ou Mukti, ou libertação. Então, a gente vê nos Yoga Sutras de Patanjali, né, que são os principais tratados da yoga, que ele fala muito de Mukti, ele fala de libertação, e ele fala de Purusha, fala de Prakriti também. Então, é interessante ver que a filosofia da yoga é a filosofia Sankhya. Ashtanga Yoga, né? A filosofia da yoga é a Ashtanga Yoga. Agora, outra filosofia que eu mencionei é a Nyaya Vaisheshika. A Nyaya Vaisheshika também é um dos darshanas. Nyaya é um, Vaisheshika é outro, mas como a filosofia dos dois é muito parecida, acabou juntando, né, os dois a nível filosófico. Então, hoje em dia, na Índia, se considera essas duas coisas, Nyaya e Vaisheshika, como duas coisas, como uma filosofia só. A Nyaya tem mais a ver com a lógica. Então, é a lógica hindu. E o Vaisheshika é conhecido como um estudo das partículas, né, de acordo com o hinduísmo, não é de acordo com a química ocidental. É um estudo das partículas e tem mais associação com os gunas, né? Mas essa filosofia dos dois são tratadas como uma teoria só. Agora, o que diz o Nyaya Vaisheshika com relação à libertação? Nós estamos analisando o conceito de libertação. O Nyaya Vaisheshika fala que a libertação significa, estar liberto significa você ir em um estado que vai além do prazer e da dor. É você transcender tanto o prazer quanto a dor. Isso significa você se libertar, o estado de libertação. Ele fala que a essência do nosso ser não é nem prazer e nem dor. Nós estamos além do prazer e da dor. De onde que surge essa posição filosófica? Ela surge de uma outra teoria que fala que bem e mal, Swami Vivekananda também falava muito sobre isso. Bem e mal são duas coisas que necessariamente têm que existir juntas no mundo. Você não pode ter o bem sem o mal e o mal sem o bem. Esse mundo é um mundo de dualidades. Então, onde existe o bem, existe o mal. Onde existe o mal, existe o bem. Swami Vivekananda dizia isso. E a única maneira de você se libertar é você transcender os dois. Transcender esses dois estados. Então, é isso que significa você se libertar, né? Se libertar do samsara. E a prática da Nyaya Vaisheshika também é muito parecida com a prática da yoga. Ou seja, desapego e meditar sobre a sua verdadeira natureza. As disciplinas da Nyaya também são muito parecidas com as disciplinas da yoga. Uma outra
uma outra escola filosófica, que é a Purva Mimamsa. Eu vou falar brevemente sobre ela, que é uma escola filosófica que fala que é muito parecido com o Nyaya Vaisheshika, né? Que a libertação significa você se libertar tanto do prazer quanto da dor. Mas esse estado, de acordo com o Purva Mimamsa, não é um estado negativo. Isso não significa que você vai entrar num vazio. Você vai se libertar significa entrar no vazio, mas é um estado de bem-aventurança. Então a Purva Mimamsa afirma que o estado de libertação não é apenas transcender o prazer e a dor, mas entrar no estado de bem-aventurança, que é a verdadeira paz. Então é isso que fala Purva Mimamsa. Então já analisamos aqui a Sankhya, a Yoga, Nyaya Vaisheshika e Purva Mimamsa, que são os darshanas, né? Agora nós vamos falar sobre a Vedanta. Qual é o conceito de libertação de acordo com a Vedanta? A Vedanta tem várias fases da Vedanta, né? A Vedanta que é a Vedanta monista, a Vedanta que é a monista pura, a Advaita Vedanta, e a Vedanta dualista, ateísta, ou seja, você acreditar em Deus com formas. Então existem diversas escolas Vedanta, teorias Vedanta, que são da parte dualista. E o conceito de libertação, de acordo com essas teorias, depende muito da visão que essas escolas têm a respeito do ser individual e do ser supremo. O Jiva, o ser individual, e o ser supremo, e a relação entre os dois. Isso também define muito das religiões ocidentais, como o cristianismo, por exemplo, o islamismo. Qual é o conceito, por exemplo, que cada religião tem de liberdade? Isso tem muito a ver com o conceito que ela tem a respeito do ser individual e do ser supremo. Será que eles são separados? Será que eles são juntos? Qual é a relação entre eles? É isso que define o estado de liberdade. Mas, de forma geral, as escolas dualistas, né, que acreditam em Deus com forma, elas sempre dizem que Deus ele é algo separado de nós. Né? Não existe um estado de união. Deus é separado de nós. Então, existem 3 abordagens principais na Vedanta dualista com relação à libertação. A primeira delas é Sarupya, chamado Sarupya, que significa que a pessoa, no estado de libertação, o moksha, ela vai se aproximar muito de Deus, até que ela se torna como Deus. Ela se torna próximo de Deus, no sentido de que ela se torna semelhante a Deus. Né? Ela se assemelha a Deus. Mas nunca se torna Deus, ela se assemelha a Deus. Ela vive em um estado de bem-aventurança. Algumas doutrinas afirmam isso, que nós evoluímos até chegar a um ponto que nós nos assemelhamos muito de Deus e nós vivemos eternamente num estado de bem-aventurança. Isso é a doutrina do Sarupya, como se tomasse a forma de Deus e vivesse eternamente num estado de bem-aventurança, num estado de moksha. Existe uma outra teoria chamada Samipya, que você se aproxima de Deus, você sente a presença de Deus. E você vive também no estado de libertação, no estado de bem-aventurança, no estado de pureza. E a outra é Salokya, que significa você vai estar no mundo ou no local onde Deus vai estar também. Então, suponha que você vai para um mundo onde Deus vai estar lá. Existem essas 3 teorias com relação à Vedanta dualista, que as pessoas acreditam o que é a libertação. O que é a libertação? Eu vou me aproximar muito de Deus, ou eu vou ficar muito semelhante a Deus, ou eu vou estar num lugar que é o mesmo lugar que Deus vai estar. Por exemplo, eu vou num mundo, isso é chamado Loka, né? Eu vou num Salokya, no mesmo mundo que Deus vai estar. Então, as teorias dualistas, mais ou menos, elas têm uma dessas abordagens, né, que com relação ao estado de libertação, em que você vai estar, de uma forma ou outra, muito próximo de Deus, é o estado de libertação. Mas uma coisa é comum a essas três abordagens, né, é que nunca a pessoa vai estar no estado de união com Deus, no sentido de que ela nunca pode perder a identidade em Deus. Ela nunca pode se tornar Deus. Então, essas escolas dualistas, elas nunca afirmam isso, que o ser individual pode se tornar o ser supremo. Essa é uma característica das escolas dualistas, elas nunca afirmam isso. Então, é sempre na direção de você buscar uma esfera em que você vai ter uma felicidade superior,
eterna, mas ao mesmo tempo você não vai se identificar totalmente com Deus. O máximo que você vai conseguir, você vai chegar muito próximo de Deus. Você vai se tornar muito semelhante a Deus, mas nunca vai se tornar Deus. O seu corpo também vai se tornar um corpo puro, chamado Shuddha Sattva, ou seja, um corpo de sattva. Mas você nunca vai se tornar o próprio Deus. Essa é uma característica das escolas dualistas. E as escolas dualistas, elas têm como principal prática a devoção e a autoentrega. Então você tem que ser um devoto cada vez mais e aprender a se entregar a Deus. A maioria das escolas dualistas, o cristianismo incluso, abordam a questão da autoentrega. Quanto mais você for capaz de se entregar a Deus, mais próximo você vai estar dele. Você vai chegar num lugar onde você vai apenas fazer a vontade de Deus e se entregando a ele. Isso é um estado de libertação, Saranagati. Saranagati é um estado de se entregar totalmente a Deus. Prapati também é outro nome, se entregar totalmente a Deus. Tudo isso varia muito de nome, de religião para religião, mas quer dizer a mesma coisa, você se libertar na presença de Deus, você estar próximo de Deus. Todas as pessoas, uma vez ou outra na vida, pensam sobre esse assunto. Algumas pessoas nem pensam, mas surge na nossa mente questionamento: quando eu morrer, eu vou estar próximo de quem? Eu vou voltar para o mundo? Eu vou estar próximo de Deus? No caso de eu me libertar, o que vai acontecer? Eu vou estar próximo de Deus em felicidade eterna? Ou essa felicidade dura pouco e logo eu volto para o mundo? Então, a nossa concepção de liberdade também depende muito do nosso progresso espiritual. Quanto mais a gente progride espiritualmente, o nosso conceito de liberdade também muda muito. O nosso conceito do que é ser livre também muda muito. Para uma pessoa que é totalmente aprisionada ao mundo, aprisionada aos prazeres dos sentidos, para ela, esse conceito de liberdade não tem nenhum apelo, não tem nenhuma atração, porque ela não acredita que isso seja liberdade. Ela acredita que liberdade é apenas desfrutar do mundo. Para ela, isso é liberdade. Mas à medida que você vai progredindo, o seu conceito de liberdade também muda. Você já não crê que liberdade é isso. Agora, a Advaita Vedanta. A Advaita Vedanta é a escola monista da Vedanta, monismo puro, o monismo por excelência. O que a Advaita Vedanta fala? A Advaita Vedanta dá algumas afirmações mais ousadas a respeito da nossa verdadeira natureza. O que a Advaita Vedanta fala? Primeiro de tudo, ela fala, Swami Vivekananda repetia isso continuamente, a respeito da divindade do ser humano, que nós somos seres divinos. E nós temos inatos dentro de nós já a pureza, a perfeição e a liberdade. Então, a Advaita Vedanta, desde o início, afirma que você, não é que você vai se tornar Deus, ou você vai se aproximar de Deus, mas, na verdade, ela fala que você é o próprio Deus agora. Você é o próprio Deus. Então, isso é uma afirmação muito ousada, dizer que nós somos o próprio Deus. Mas é exatamente isso que a Vedanta fala, que o ser do homem já é puro, já é perfeito, e já é eternamente livre. Então não é uma questão de a gente buscar um estado de perfeição, porque nós já somos perfeitos. Nós já somos esse ser puro. O único dever nosso é remover o véu de ignorância que nos faz crer que nós não somos puros, que nós não somos perfeitos. Então toda a Advaita Vedanta, toda a moksha, a libertação de acordo com a Advaita Vedanta, é a remoção do véu da ignorância. Então, avidya nivritti eva mokshaha. Então, moksha significa libertação, libertar-se de avidya, libertar-se da ignorância. Isso é o estado de moksha. Não é um estado novo a ser alcançado. É um estado em que nós percebemos quem nós realmente somos. Agora, no nosso estado, a gente pode achar que a gente sabe quem a gente é. Mas, em realidade, a gente não sabe quem a gente é. A gente só vai descobrir isso no estado de conhecimento. Tem uma história, que a Sri Ramakrishna sempre falava, uma parábola, do filhote de leão. O filhotinho de leão, a história é assim: tinha uma leoa
que foi atacar ovelhas, um rebanho de ovelhas. Uma leoa foi atacar um rebanho de ovelhas. E quando ela foi atacar, ela acabou morrendo, porque ela foi atacada, ela se machucou. Mas, antes de morrer, ela deu à luz a um pequeno leãozinho. E o que aconteceu? O leãozinho ele ficou ali no meio das ovelhas. E ele começou a crescer no meio das ovelhas. Todo o tempo, no meio das ovelhas, ele começou a achar que ele era uma ovelha também. Então, ele começou a balir, igual fazia as ovelhas. Ele começou a fazer o mesmo som das ovelhas. Quando vinha outros animais, ele fugia. Até que um dia, foi lá, na floresta, um grande leão, para atacar esse rebanho. E quando esse grande leão chegou, ele viu esse outro leão lá. Ele já tinha crescido, esse leão. Ele estava lá vivendo como uma ovelha. E esse leão, ele falou, o que você está fazendo aqui? Você é um leão, você não é uma ovelha. Aí esse leão ovelha começou a balir, ele começou a gritar como uma ovelha. E começou a querer fugir. Então esse leão, o maior, ele puxou ele à força e levou ele até um lago. E falou para ele, veja o seu reflexo na água, você não é uma ovelha, você é um leão. Veja. E aí o leão ovelha não queria aceitar que ele era um leão. Mesmo olhando o reflexo dele na água, ele não queria aceitar. Até que esse leão, ele deu um pedaço de carne, colocou na boca dele. E quando ele começou a mastigar a carne, ele começou a sentir o gosto da carne. Aí o leão falou, agora você faz um rugido de leão. E ele fez um rugido de leão. Aí ele descobriu que ele era um leão, ele nunca era uma ovelha. Então a história é essa, acabou aí. O que quer dizer essa história é que nós, em realidade, nós somos leões. A nossa única missão, nosso único dever, de acordo com a Advaita Vedanta, é retirar a ignorância de que nós não somos puros, que nós não somos perfeitos. No início pode parecer uma fantasia. A Vedanta fala que essa prática nós temos que afirmar continuamente. No início pode parecer uma fantasia você dizer que você é puro, que você é perfeito, que você não é limitado. Mas, com o tempo, com a meditação, essa verdade começa a se revelar. Essa verdade começa a se revelar dentro de você mesmo. Então, a prática da Advaita Vedanta é justamente isso. Você entender que você não é um ser limitado, que você é puro. Tem uma outra parábola que está nos Upanishads, que é a parábola dos 2 pássaros. Existiam 2 pássaros numa árvore de bonita plumagem e os 2 pássaros eram idênticos. O primeiro pássaro ele estava no alto da árvore e ele ficava todo o tempo lá, imóvel. E ele estava tranquilo, ele estava em paz. Ele permanecia o tempo todo olhando o horizonte. O outro pássaro ele estava na mesma árvore também, mas ele estava nos galhos inferiores. E ele ficava comendo os frutos da árvore. Então ele comia os frutos da árvore, ele gostava, mas de repente ele comia um fruto amargo. E quando ele comia esse fruto amargo, nesse momento ele tinha um desgosto e olhava para cima. E quando ele olhava para cima, ele via aquele outro pássaro lá em cima, de plumagem igual a dele, mas totalmente calmo, tranquilo. E ele pulava um galho para cima. E assim ele ia comendo frutos e amargos, doces e amargos, e subindo cada vez mais, até que finalmente, quando ele chegou lá em cima, no último galho, ele percebeu que aquele pássaro e ele eram uma coisa só, só existia um único pássaro, não 2. Então é isso que a Advaita Vedanta ensina. É que inicialmente nós, mesmo que a gente ache que a gente é um ser limitado, a verdade não é essa. A verdade é que nós somos seres libertos. Algumas das afirmações da Vedanta, que são afirmações dos Upanishads, que afirmam exatamente isso, a nossa verdadeira natureza. A primeira delas é Tatvamasi. Tatvamasi significa tu és aquele. Essa é uma grande afirmação da Vedanta. Tu és aquele ser. Uma outra grande afirmação é Aham Brahmasmi. Eu sou Brahman. Então é uma afirmação muito ousada, dizer eu sou o Brahman. Eu sou o próprio Deus, significa dizer isso. Eu sou o próprio Deus. Outra afirmação da Vedanta é Ayam Atma Brahman. Significa esse Atman, esse ser individual, é Brahman, é o mesmo que Brahman. Então essas são afirmações para a gente meditar. São afirmações de meditação. Nós temos que meditar sobre essas sentenças profundamente dentro de nós, até que a verdade comece a se manifestar. Os sábios falam que a verdade tem muito poder.
Então, apenas o fato de você imaginar uma coisa que é verdade, essa verdade em si tem o poder de libertando você aos poucos. Então, o que nós temos que fazer é meditar sobre essas verdades. A disciplina espiritual da Advaita Vedanta tem essa única finalidade, remover a ignorância, nada mais. Então, essa é a única disciplina espiritual da Advaita Vedanta, descobrir quem você é. Para isso, existem alguns métodos. O método do net-net, que é a negação, negar aquilo que não é para você encontrar aquilo que é. E outros métodos, né? O método da afirmação também, quem sou eu? Esse questionamento, quem sou eu? É um método de você remover a ignorância. Isso é moksha, isso é sadhana. Swami Vivekananda dizia, as palavras de Swami Vivekananda: por que você deveria buscar aquilo que você nunca perdeu? Você já é puro, você já é livre. Se você pensar que você é livre, você será livre esse momento. Se você pensar que você é aprisionado, aprisionado você será. Isso é, sem dúvida, uma afirmação muito ousada. Mas quando você pensa sobre isso, você vai realizar isso na sua própria vida. E você vai entender, pouco a pouco, que isso é verdade. Então, quem está falando isso não é qualquer pessoa, é Swami Vivekananda. Ele realizou isso, ele teve essa visão. E ele afirmava isso constantemente. Sri Ramakrishna também afirmava isso constantemente. Outra afirmação de Swami Vivekananda. Ele dizia que a liberdade é a meta, é a única meta da natureza, dos seres animados e inanimados. E consciente ou inconscientemente, tudo está lutando em direção a essa meta. Então, todos nós estamos lutando em direção a essa meta, que é a libertação. A Vedanta fala que esse estado de libertação é um estado chamado Jiva Mukta. O Bhagavad Gita descreve o que é uma pessoa estar nesse estado. Não significa você alcançar isso após a morte. Falar, eu vou morrer e vou alcançar esse estado. A Vedanta fala que isso pode ser alcançado aqui e agora. Ainda enquanto a pessoa vive a vida nesse mundo, é possível alcançar esse estado. Então, para essa pessoa, quando nós vemos essa pessoa, uma pessoa liberta, aparentemente ele é uma pessoa comum, como nós. É uma pessoa comum como nós. Ele está andando, ele está comendo, ele está se comportando como nós, está falando como nós. Mas, dentro dele mesmo, é uma coisa totalmente diferente. Ele é totalmente liberto. Ele não é mais aprisionado pelos karmas como nós. Ele é totalmente liberto. Ele já não está mais no aprisionamento do egoísmo. Ele já não se deixa mais levar pelo egoísmo. Ele já se identificou com uma coisa muito superior. Os sábios falam que uma pessoa assim, um sábio assim, um Jiva Mukta, ele faz muito mais bem para a sociedade do que muitas pessoas que fazem milhares de filantropias. Essa pessoa que é liberta, ele pode também nos libertar, pode nos ajudar a alcançar a libertação, ele pode nos mostrar o caminho. Então é Bahujana Sukhaya, Bahujana Hitaya. Então esse ser, ele está aqui para a felicidade de muitos, ele está aqui para a libertação, para o bem-estar de muitos. Essa é a única finalidade de um Jiva Mukta estar aqui. Ele faz tudo sem nenhum tipo de egoísmo. Ele move, ele age como nós, mas sem nenhum tipo de egoísmo. Ele não busca nada em retorno. Então, um Buda, um Sri Ramakrishna, um Sri Chaitanya, um Sri Shankaracharya, um Vivekananda, são seres que estão nesse estado. Então, por isso, as palavras desses seres têm grande poder, porque eles viviam nesse estado. Eles podiam trazer para nós o que é esse estado também. Tinha mais uma citação de Swami Vivekananda que eu perdi aqui no meio. Bom, namastê a todos, boa semana.